الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Os padrões de gratidão do Santo Profeta e a menção às suas práticas e declarações eu havia apresentado no sermão antes da Jalsa. Dentro desse mesmo contexto falarei também hoje. Ao chamar atenção para a gratidão a Allah, ele também ensinou a agradecer até mesmo pelas coisas mais pequenas. Assim, Anas bin Malik relata que o Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam diz que Deus Todo-Poderoso fica satisfeito e quando o seu servo come um pouquinho, ele louva por isso, ou quando bebe um gole, o louva por isso. Da mesma forma, Hazrat Aisha radiyallahu anha relata que o Santo Profeta entrou um dia em casa e viu um pedaço de pão no chão. Ele pegou o pedaço, limpou e comeu. E disse: "Ó Aisha, respeita aquilo que é digno de respeito. Quando a bênção do sustento é retirada de um povo, depois não lhes é redevolvida." Portanto, esta era a sua prática. Ele próprio agradecia a Allah, o Altíssimo, aparentemente por cada pequena coisa. Agradecia pelas suas bênçãos e também recomendava aos seus familiares que fizessem o mesmo. Assim, se desejamos bênçãos no nosso sustento, é necessário agradecer a Allah por cada uma das suas bênçãos. Hazrat Ibn Abbas relata que no dia de conquista de Meca, Santo Profeta sallam foi à casa de sua prima paterna, Hani. Naquele momento ele estava com fome. Ele disse: tem alguma comida que possamos comer? Ela respondeu: não tenho nada além de alguns pedaços de pão seco, e tenho vergonha de os apresentar diante de vós. Ele disse: traz isso mesmo. Ele colocou-os na água e partiu-os em pedaços. Ela trouxe sal. Ele perguntou a algum cari. Ela respondeu: ó profeta, não tenho nada além de um pouco de vinagre. Ele disse: traz isso mesmo. Ele derramou o vinagre sobre sua comida, comeu dele, louvou ele lá, Todo-Poderoso, e depois disse: que excelente caril é o vinagre, ó Mehani, não é pobre a casa em que há vinagre. Esses eram os padrões de gratidão do Santo Profeta. Nós vivemos nesses países e desfrutamos inúmeras bênçãos, mas ainda assim não cumprimos o direito de agradecer a Allah. Pelo contrário, às vezes surgem reclamações por coisas pequenas. Há reclamações contra os familiares. Não trouxeste isso, não trouxe aquilo. A Muslim descreveu de maneira muito eficaz a condição dos ingratos e em contraste a gratidão dos companheiros do Santo Profeta. Ele disse: se alguma vez estiverem com uma roupa rasgada sobre o corpo, começam a chorar e dizem: como a nossa sorte é desafortunada, pois recebemos uma roupa rasgada para vestir. Mas se os companheiros recebessem uma roupa rasgada, as suas cabeças inclinavam-se diante de Allah. As suas línguas ficavam humildes ao mencionar o seu favor e diziam: que bela roupa é essa que nos foi dado por Deus. Se depois de 4 dias recebessem um pedaço de pão seco, os seus olhares brilhavam de alegria e diziam: Alhamdulillah, Deus concedeu sua graça. Dirigindo-se aos membros da comunidade, ele disse: o benefício que os pedaços de pão seco lhes proporcionavam
nem mesmo o pulau ou korma vos proporciona. Hoje, aquele que recebe pulau, um arroz salgado, vai comendo o pulau, mas ao mesmo tempo tente pesar por pensar que justamente com o pulau também deveria haver zardá, que é arroz doce. Aquele que tem pulau, a zardá. E zardá disponíveis também chora lágrimas de sangue. E diz que justamente com zardá deveria ter firni, um outro doce, ou lentilhas. E aquele que recebe 4 pães, assim, dessa forma ele explicou detalhadamente. Em todo caso, ele disse, mas qual era a condição daqueles companheiros? Quando recebiam até mesmo um pedaço de pão simples e seco, diziam, nós nem sequer éramos dignos desses pedaços. Isso é apenas graça de Allah, que Ele nos concedeu. O resultado era que o pedaço de pão simples e seco se tornava benéfico para eles. Produzia neles grandeza de espírito, produzia neles elevada determinação e aumentava ainda mais o seu sentimento de gratidão. No dia da conquista de Meca, o dia que a liderança dos árabes chegou ao fim, o santo profeta entrou em Meca com 10.000 santos. Os grandes líderes de Meca, cuja vida inteira havia sido passada em oposição ao Islã, vieram diante de ele com as cabeças baixas, e ele anunciou diante deles, ide, não vos digo nada, todos vós estáis livres da minha parte. Depois de fazer esse anúncio, ele foi à casa de sua prima, o que parece ser da Hazrat Mehani, que era a prima paterna do santo profeta. Como foi mencionado, ele perguntou, há alguma coisa para comer? Ela disse, não há nada para comer. Se eu tivesse alguma coisa, eu mesma vos terei alimentado. Há apenas um pão seco que está aqui há vários dias. Ele disse, está bem, traz esse mesmo. Quando ela trouxe o pão diante dele, ele disse, esse é o pão muito bom, e tu estás a ficar triste, sem necessidade, pensando que não há nada para comer na minha casa? Depois ela trouxe água, ele mergulhou o pão na água e em seguida perguntou, há algum acompanhamento? Ela disse, de onde haveria acompanhamento? Eu nem sequer tinha pão antes, caso tivesse, teria trazido. Tenho apenas um pouco de vinagre. O santo profeta disse, que excelente caril é esse? Ela trouxe o vinagre, como foi mencionado, e ele colocou-o sobre o pão e começou a comê-lo. Ele disse que o santo profeta considerou até mesmo o vinagre uma bênção de Deus e ao comer o pão seco com ele, agradeceu pela sua graça. Na realidade, a digestão é produzida pela alegria que surge no coração. Se uma coisa simples for comida com alegria, ela pode produzir muita força. Mas se mesmo a melhor comida for ingerida com tristeza, ela não produz qualquer força dentro da pessoa. Ele disse que as pessoas pensam que deveriam receber mais coisas e que receberam pouco. Mas os companheiros pensavam relativamente a tudo que deveriam ter recebido menos. Mas receberam mais. Essa era a sua maneira de agradecer. Mesmo que recebessem um pouco, diziam, isso também é muito. Por essa razão, cada pedaço de pão lhes proporcionava um benefício que nem mesmo 10 pães proporciona a vós. Depois ele diz, isso acontece porque alguns de vós ainda não provaram a doçura da fé. Os vossos corações estão completamente alheios a esta realidade. Deus criou-vos para uma grandiosa tarefa espiritual. E em comparação com aquele que Deus cria para uma revolução e transformação espiritual, até mesmo o maior rei do mundo é insignificante.
mas em vez de compreender a posição e desenvolver uma verdadeira consciência das suas responsabilidades, voltem a sua atenção para coisas pequenas, extremamente inferiores e insignificantes. Voltem a sua atenção para coisas pequenas e inferiores. Não recebi isso, não recebi aquilo. Enquanto não surgir dentro de vós a consciência de propósito para a qual Deus vos criou, e enquanto não conhecer a vossa posição e que o que tereis de fazer? Deus colocou-vos numa posição tal que o vosso coração deveria estar sempre cheio de ondas de alegria e deveria haver sempre em vós sinais de vigilância e atenção. Se essa qualidade surgir dentro de vós, imediatamente será produzida em vós uma força tal que até mesmo menor quantidade de alimento será suficiente para tornar capaz de realizar o vosso trabalho. Portanto, essa é a receita, do modo geral, todo o Ahmadi, inclusive aqueles que dispõem poucos recursos, mas especificamente os que dedicam a vida, devem adotar para elevar os seus padrões de gratidão. Há uma grande necessidade disso. Da mesma forma, é necessário desenvolver, tanto quanto possível, esse sentimento também nas suas esposas e filhos, porque o propósito pelo qual os que se dedicam à vida consagraram a si mesmos é um propósito muito grandioso. E para alcançar um grande objetivo, devem estar diante de nós os exemplos daqueles que alcançaram grandes objetivos. Devemos procurar seguir esses exemplos. Sobre o santo profeta, o quanto ele honrava os seus companheiros com orações, justamente com o seu serviço e a sua gratidão. Existe uma narração de Abu Qatada, ele relata que o profeta dirigiu-se a ele e disse: vocês caminharão durante toda esta tarde e toda a noite, e amanhã, se Deus quiser, chegarão à água. Eles estavam numa viagem, as pessoas seguiam a viagem sem prestar atenção umas às outras. Abu Qatada relata que o santo profeta continuou a caminhar até passar metade da noite. Ele estava ao seu lado. Ele relata que o profeta começou a cochilar e inclinou-se para um lado sobre a sua montaria. Eu fui até ele e dei-lhe apoio sem acordar, até que ele endireitou e voltou e sentou-se corretamente sobre a sua montaria. Depois continuou a caminhar até que a maior parte da noite tivesse passado. Novamente, devido ao sono, inclinou sobre a montaria. Ele relata que novamente deu apoio e endireitou e voltou a sentar corretamente. E continuaram a caminhar até chegar à última parte da madrugada. Então ele inclinou de novo e eu dei o apoio. E ele endireitou e ele levantou e perguntou: quem é? Eu respondi: Abu Qatada. Ele perguntou: há quanto tempo estás a caminhar assim comigo? Eu respondi: estou a caminhar convosco, consigo desde a noite. E ele disse que Allah te proteja assim como protegeste o seu profeta. Ele expressou uma gratidão extraordinária. Que exemplo do santo profeta nos apresentou através do seu padrão de gratidão. É narrado num hadith de Hazrat Umama que o santo profeta diz: ó meu Senhor, ó Todo-Poderoso, o meu Senhor Todo-Poderoso ofereceu-me transformar o vale de Meca em ouro. Eu disse: ó meu Senhor, não, pelo contrário, desejo passar um dia com fome e um dia saciado, comendo bem, para que quando estiver saciado eu te louve, te glorifique e te agradeço. E quando estiver com fome, eu te suplique humildemente e te faça orações. É narrado por Hazrat Abdullah bin Masud que quando o santo profeta bebia água, afastava o recipiente de boca e bebia em 3 respirações. Não bebia todo o copo de uma só vez. Bebia água em 3 respirações. A cada respiração louvava Allah e depois da última respiração agradecia a Allah, assim como ele disse: quando beber até mesmo um gole de água, agradecem e louvem Allah por isso. Esse método de beber água com gratidão, isso também é necessário para a saúde. Em vez de beber de uma vez só, devem beber lentamente.
fazendo pausas. Tem uma narração em Bukhari de Hazrat Abu Huraira, ele diz, uma narração longa: por Allah, além de quem não há outra divindade, houve um dia em que, por causa de fome, eu encostava o meu fígado ao chão para sustentar. Eu permanecia com o meu fígado apoiado no chão por causa de fome. Às vezes, devido à fome, amarrava uma pedra ao meu estômago. Ele disse que não foi um dia, vários dias. Ele disse que um dia eu senti, junto ao caminho por onde as pessoas passavam, a sua condição era muito difícil. Abu Bakr passou por ali e eu perguntei o significado do versículo do Alcorão, relacionado com cuidado pelos pobres, por aqueles que não pedem e pelas pessoas famintas. Ele explicou-me o seu significado e foi embora. Depois Hazrat Umar passou por ali, também lhe perguntei da mesma maneira e ele explicou-me seu significado e foi embora. Depois o santo profeta passou por mim, quando me viu, sorriu e compreendeu a condição do meu coração e a expressão do meu rosto e disse: Abu Hur, Abu Hur. Eu respondi: às vossas ordens, Abahar, Abahar. O profeta, estou à disposição. Ele disse: vem atrás de mim. Ele foi para casa, eu fui atrás dele e me permitiu de entrar na casa. Dentro do seu quarto havia uma tigela de leite. Perguntou aos familiares de onde tinha vindo. Disseram que alguém tinha enviado um presente. Então o santo profeta disse a Abu Har, ele disse: sim, estou presente. Ele disse: vai até aos Ahl Sufa e traz até mim. Essas eram pessoas que frequentemente permaneciam com fome e ficavam sentadas ali fora a maior parte do tempo. As pessoas costumavam levar comida para as suas casas e alimentá-las. De qualquer forma, ele mandou chamá-las. Ele disse que eu não gostei de ele as chamar. Pensei, o que é que a pequena quantidade de leite representa para Ahl Sufa? Eu era mais merecedor de beber um pouco desse leite para adquirir alguma força, e se eles viessem, o profeta, e me ordenassem que ele desse o leite, eu teria necessariamente de lhes dar. E não tinha esperança que sobrasse alguma coisa daquele leite para mim. Mas não havia alternativa. Então fui chamá-lo e todos vieram. E depois o santo profeta disse a Abu Har, eu disse: sim, profeta. O profeta disse que toma isso e dá a eles. Relata que peguei na tigela, dava a um homem e ele bebia até ficar completamente saciado. E depois dava o outro e depois outro. Assim continuaram a beber até que por fim cheguei novamente ao santo profeta. Todos aqueles que estavam assentados já tinham bebido e estavam completamente saciados. Ele pegou na tigela, colocou sobre sua mão, olhou para mim, sorriu e disse: Abu Huraira. Respondi: estou aqui, profeta. Ele disse: eu e tu é que nós restamos. Eu disse: ó profeta, disse a verdade. Ele disse: senta e bebe. Eu senti e comecei a beber. Ele disse: bebe mais. Eu bebi mais. Ele continuou a dizer: bebe mais. Continuei a beber, até que finalmente disse: não, já não consigo. Por aquele que vos enviou com a verdade, já não encontro espaço para fazer descer o leite. O meu estômago está completamente cheio. Ele disse: mostra-me. Então entreguei-lhe a tigela. Ele agradeceu primeiro a Allah, o Altíssimo, embora também estivesse com fome. Primeiro agradeceu a Allah, pronunciou o nome de Allah e bebeu o leite que tinha restado. Esta era, portanto, a sua gratidão. E devido à sua gratidão, Allah, o Altíssimo, colocou uma bênção tão grande naquele leite que todos os companheiros puderam beber dele. E o próprio santo profeta saciou a sua fome com ele. A Taisha relata que o santo profeta sallallahu diz: aquele a quem for feito um favor deve retribuí-lo. E aquele que não tiver a capacidade de retribuí-lo deve mencionar esse favor diante das pessoas. Pois quem menciona um favor expressa a gratidão. E aquele que de forma artificial se considera possuidor de uma grandeza que na realidade não possui, é semelhante àqueles que veste duas roupas de mentira, ou seja, é mentiroso de cabeça aos pés. É narrado que o santo profeta sallallahu
o seu tio, Aswad bin Dahab bin Zohra, pediu permissão para entrar na presença do profeta. O santo profeta disse: "Ó meu tio, entre." Ele entrou e o profeta estendeu a sua própria capa para ele e disse: "Senta sobre ela, porque o tio materno ocupa a posição de um pai." Ó meu tio, quando uma pessoa recebe um favor e não consegue agradecer por ele, que pelo menos mencione esse favor, pois quando o menciona é como se tivesse expressado gratidão. E como vemos esse aspecto de gratidão na própria vida do santo profeta. Há muitos acontecimentos. Ele sempre se lembrava daqueles que ele havia feito favores e em todas as ocasiões mencionava-os. Por exemplo, Hazrat Khadija, radiallahu anha, a sua estimada esposa, que passo a passo reconheceu o seu valor e o tratou com grande bondade. Ela era uma mulher rica de Meca. Quando se casou com o santo profeta, colocou toda a sua riqueza aos seus pés, dizendo que ele poderia utilizá-la de maneira como desejasse. Depois de proclamação de sua missão profética, ela permaneceu ao seu lado com toda a sinceridade e lealdade, e em todas as dificuldades e problemas, ela permaneceu firme, até que ela faleceu. E o santo profeta sallallahu alaihi wasallam continuou a lembrar-se dos favores daquela esposa extremamente leal até o fim da sua vida e mencionava constantemente as suas virtudes. Falava tanto dela que as suas outras esposas sentiam ciúmes. Assim, Hazrat Aisha relata que quando o santo profeta mencionava Hazrat Aisha, elogiava e fazia elogios muito elevados. Certo dia senti ciúmes e disse ao santo profeta: "Por que continua a mencionar aquela idosa, quando Allah Todo-Poderoso já o concedeu esposas melhores do que ela?" Em resposta, o santo profeta disse: "Allah Todo-Poderoso não me deu nenhuma esposa melhor que ela. Khadija acreditou em mim quando os outros me rejeitaram. Quando as pessoas me chamaram de mentiroso, ela confirmou a minha veracidade. Quando as pessoas me privaram da riqueza, ela me ajudou com a riqueza. E Allah concedeu filhos através dela, enquanto não me concedeu filhos através das outras mulheres." Durante toda a sua vida, ele se lembrou dos seus serviços, sempre expressou a sua gratidão por eles. Da mesma forma, ele expressava grande gratidão pelos seus amigos, que de qualquer maneira haviam ajudado. Certa vez surgiu uma divergência entre Hazrat Umar e Hazrat Abu Bakr. Quando o profeta foi informado disso, lembrou aos outros os grandes favores de Hazrat Abu Bakr e aconselhou os companheiros a não lhe causarem sofrimento. Ele disse: "Ó Abu Bakr, que Allah vos proteja e vos perdoe." Quando ambos levaram a questão ao santo profeta, os dois perceberam a situação. Hazrat Abu Bakr disse que talvez tivesse cometido uma injustiça contra Hazrat Umar e que pedia desculpas. Hazrat Umar também disse que tinha cometido uma injustiça e que pedia desculpas. De qualquer forma, o santo profeta não importou com as palavras de Hazrat Umar. Pelo contrário, expressou desagrado por ele ter discutido com Hazrat Abu Bakr. Depois disse: "Ó Abu Bakr, que Allah vos proteja e vos perdoe." Mais tarde, Hazrat Umar também se arrependeu e foi à casa de Hazrat Abu Bakr, enquanto os dois estavam ali. O santo profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Ó pessoas, Allah enviou-me até vós, mas vós dissestes: és um mentiroso." Enquanto Abu Bakr disse: "Ele é verdadeiro, e ele apoiou-me com a sua própria vida e com sua riqueza. Será que deixareis o meu companheiro por minha causa em paz ou não?" Ele repetiu isso 2 vezes. Depois disso, Abu Bakr nunca mais foi incomodado. Sempre se teve cuidado com ele. Hazrat Abu Sa'id Khudri relata que o profeta sallallahu alaihi wasallam dirigiu-se
as pessoas dizem, Allah deu a um servo a escolha entre preferir esse mundo ou preferir aquilo que está com Allah. Então esse servo escolheu aquilo que está com Allah. Abu Said relata que ao ouvir isso, Abu Bakr começou a chorar. Nós ficamos admirados com o seu choro, pois o profeta estava a falar de um servo a quem havia sido dada uma escolha. O narrador diz que Hazrat Abu Bakr era o mais conhecedor entre nós, os companheiros, desta questão, e por isso começou a chorar. O santo profeta sallam diz, entre as pessoas aquele que mais me favoreceu com a sua companhia e com o que gastou da sua riqueza é Abu Bakr. Se eu tivesse de tomar alguém como amigo íntimo, além do meu senhor, tomaria Abu Bakr. A razão pela qual Abu Bakr chorou foi que, ao ouvir isso, compreendeu que Allah estava prestes a chamar o santo profeta para ele, para si mesmo. Quando os muçulmanos foram submetidos a todo o tipo de sofrimento em Meca, emigraram com a permissão de Allah para Abissínia. Naquela época, a rei da Abissínia concedeu-lhe refúgio no seu país. O santo profeta sempre se lembrou esse favor daquele rei, Najashi, e em todas as ocasiões expressou a sua gratidão por esse favor através das suas palavras e ações. Assim, quando a delegação de Najashi veio à presença do profeta, ele levantou-se para os receber. Os seus companheiros disseram, ó profeta, nós somos suficientes para recebê-los. Ele respondeu, eles trataram os nossos companheiros com grande honra e respeito. Eu gosto de retribuir pessoalmente esse favor que nos fizeram. Depois, movido pelo mesmo sentimento de gratidão, ofereceu também a oração fúnebre à distância pelo rei. Assim, o narrado pelo Abu Huraira, que quando o santo profeta recebeu a notícia da morte do Najashi, realizou a oração fúnebre em ausência. Os companheiros formaram fileiras atrás dele e ele pronunciou 4 takbirs durante a oração. A expressão da sua gratidão pela conduta dos Ansar encontra-se numa narração quando no 13º ano da missão profética, antes de Hijria, 70 pessoas de Medina prestaram o juramento de fidelidade ao santo profeta e comprometeram que quando ele chegasse a Medina, o protegeriam como protegeriam as suas próprias vidas. Nessa ocasião, um companheiro dos Ansar perguntou ao profeta, temos relações antigas com os judeus de Medina. Ao o apoiar, essas relações serão rompidas. Não, será que quando Allah te concede a vitória e o domínio, nós o abandone e volte para a Meca? O santo profeta respondeu, não, isso nunca vai acontecer. O vosso sangue será o meu sangue e o vosso amigo serão os meus amigos e vossos inimigos serão os meus amigos. Mas Ibn Abbas narra que santo profeta, quando foi a banheiro, ele colocou água para a ablução à disposição do santo profeta. O santo profeta perguntou, quem colocou isso? Foi dito quem o tinha colocado, então o santo profeta fez uma oração por ele. O Allah concede-lhe compreensão da religião. Ele expressava gratidão por coisas pequenas. Há uma narração que depois da batalha de Khaybar, Hazrat Safia casou-se com o santo profeta durante a viagem. Na noite do casamento, Hazrat Abu Ayyub Khalid bin Zaid permaneceu na guarda durante toda a noite do lado de fora da tenda do profeta. Quando o profeta acordou pela manhã e viu Abu Ayyub a fazer guarda do lado de fora, perguntou-lhe, Abu Ayyub, está tudo bem? O que aconteceu? Ele respondeu ao profeta, senti receio por
para si em relação a essa mulher, temendo que ela pudesse causá-lo algum mal. Na batalha de Khaybar foi morto o pai dela e o marido dela e alguns de seus familiares, e ela aceitou o Islã recentemente. Por isso senti o receio dela em relação a si. O narrador relata que ao ver sinceridade e dedicação da pessoa, o santo profeta orou por ele. Oh Allah, proteja Abu Ayyub da mesma forma que ele me protegeu durante toda a noite. Mutem bin Adi foi a pessoa que rasgou o documento injusto dos Quraishitas e que quando o santo profeta regressou de Taif, ele concedeu a sua proteção e fez entrar em Meca. Assim, quando os prisioneiros de Badr foram trazidos diante dele, ele mencionou os favores de Mutem. É narrado que Muhammad bin Jubair relatou através do seu pai, Hazrat Jubair bin Mutem, que o santo profeta disse ao respeito dos prisioneiros de Badr: se Mutem bin Adi estivesse vivo e me pedisse que intercedesse por essas pessoas impuras, eu iria libertá-las por sua causa. Hazrat Mirza Bashir Ahmad também registrou esse acontecimento e depois ele disse que Mutem era um idólatra firme e morreu nesse estado, mas possuía uma natureza nobre. Assim foi Mutem quem rasgou o documento injusto dos Quraishitas, devido ao qual os muçulmanos estavam confinados em Sha'b Abi Talib. E quando o santo profeta regressou de Taif, foi também Mutem quem lhe concedeu a sua proteção e fez entrar em Meca. Foi a lembrança desse favor que levou o santo profeta a preferir essas palavras. Na realidade, esta era uma característica muito marcante do santo profeta. Sempre que alguém lhe demonstrava, mesmo que fosse um pouco de bondade, ele nunca esquecia o favor dessa pessoa. E desejava sempre que continuasse a ter oportunidade de retribuir o favor que essa pessoa lhe havia feito. Ele não era como as pessoas mundanas, que depois de retribuírem uma vez a bondade de alguém, passam a dizer: agora o favor já foi retribuído. Pelo contrário, durante toda a sua vida procurava retribuir o favor dessa pessoa ao mencioná-lo. Abdullah bin Abi Rabia Makhzumi narra através do seu pai e ele ao seu avô que quando o santo profeta foi na batalha de Hunain, pediu um empréstimo de 30 ou 40 mil. Quando regressou de Hunain, pagou o empréstimo e depois o santo profeta disse-lhe que Allah coloque bênçãos para ti, na tua família e na tua riqueza. A retribuição de um empréstimo e a expressão de gratidão consistem em pagar integralmente a dívida e agradecer àqueles que concedeu o empréstimo. Hazrat Amr bin Akhtab relata que certa vez o santo profeta pediu água. Eu trouxe água e havia um fio de cabelo dentro dele. Eu tirei o cabelo, uma coisa pequena, apresentei o recipiente ao profeta e o santo profeta disse: "Oh Allah, torna-o belo." Não havia nenhuma ocasião, por mais pequena que fosse, em que ele deixasse de expressar gratidão. O narrador disse que mais tarde observou o efeito da oração do santo profeta sobre ele. Viveu até aos 93 anos de idade e não tinha nenhum cabelo branco na cabeça ou na barba. Da mesma forma, há uma narração de Qatada. Ele diz: ouvi Hazrat Anas dizer que Hazrat Sulaim disse ao santo profeta: Anas é o seu servo. O santo profeta orou por Anas: oh Allah, aumenta a sua riqueza e seus filhos e coloca bênçãos para ele naquilo que lhe concedeste. Há um relato sobre o cumprimento dessa oração que Hazrat Anas diz: por Allah, certamente a minha riqueza é muito grande. E o número dos meus filhos e dos meus filhos chegou muito, aproximadamente 100. Depois é narrado Hazrat Jabir que o santo profeta aconselhou
aquele a quem for feito um favor e que depois a mencionar terá expressado gratidão por ele. Mas aquele que o esconder o favor terá demonstrado ingratidão. É narrado por Hazrat Aisha que o santo profeta sallam, aceitava presentes e também retribuía os presentes. Hazrat Jabir relata que o profeta disse: quando alguém receber um presente, se tiver capacidade, deve retribuir esse presente. E se não tiver capacidade, deve elogiar aquele que lhe deu o presente. Pois aquele que o elogiou expressou gratidão, enquanto aquele que o escondeu demonstrou ingratidão. Estes são os princípios morais fundamentais que são muito necessários para criar amor e tolerância na sociedade. É narrado por Hazrat Abu Huraira que um beduíno ofereceu uma camela como presente ao profeta. E em troca ele deu 6 camelas. É narrado por Hazrat Abu Huraira que uma pessoa veio à presença do santo profeta e pediu-lhe algo, uma coisa. O santo profeta deu emprestado meio vasco de cereais, ou seja, aproximadamente 80 quilos. Depois, um homem que havia concedido o empréstimo veio pedir o seu pagamento. O santo profeta deu-lhe um vasco e disse: metade é para o pagamento da dívida e outra metade é como presente, como expressão de gratidão. É narrado por Hazrat Abu Hind que Tamim bin Aus ad-Dari trouxe de Síria para Medina candelabros, azeite e cordas torcidas. Quando chegou a Medina, por coincidência era noite de sexta-feira, ele ordenou ao seu servo que preparasse as cordas. O servo pendurou as lâmpadas na mesquita do profeta, colocou óleo nelas, colocou os pavios, e quando o sol se pôs, também ordenou ao seu servo que os acendesse. Quando o profeta foi à mesquita, viu que ela estava iluminada por aquelas lâmpadas. Ao ver isso, ficou muito feliz e perguntou: quem fez isso? As pessoas responderam: o profeta foi Tamim ad-Dari. O santo profeta orou por ele e disse: tu iluminaste o Islã. Depois disso, que Allah te ilumine no mundo e no além. E acrescentou: se eu tivesse uma filha, casaria com ela. Ou seja, elogiou tanto o seu ato de iluminar a mesquita que fez essa declaração. É narrado por Hazrat Aisha que o santo profeta permanecia de pé durante a oração noturna por tanto tempo que seus pés ficavam rachados. Ao ver isso, Hazrat Aisha perguntou: o profeta, por que faz isso quando Allah já protegeu dos pecados anteriores e futuros? Ele respondeu: não deveria eu gostar de me tornar um servo agradecido? Quando o seu corpo ficou mais pesado, está escrito aqui, pode ser que quando sentia alguma dificuldade nas pernas, enquanto permanecia de pé, ele passava a realizar a oração sentado. Contudo, mesmo quando realizava a oração sentado, recitava Surat al-Fatiha e os outros surat sentados. Mas quando queria fazer ruku, levantava e depois fazia ruku. Atá relata: certa vez fui à presença de Hazrat Aisha juntamente com Hazrat Umar ibn Umar e Ubaidullah bin Umar. Eu disse à mãe dos crentes: Hazrat Aisha, conta-me alguma das coisas mais extraordinárias que viu no profeta. Ao ouvir isso, Hazrat Aisha ficou profundamente emocionada. Ao lembrar-se dele, começou a chorar e disse: cada ato e cada comportamento do profeta eram extraordinários. Ela disse uma vez: o santo profeta veio ter comigo durante a noite e deitou-se comigo na cama e disse: oh Aisha, permita-me que essa noite eu adoro o meu Senhor. Eu respondi: por Allah, eu respeito o seu desejo e gosto da sua proximidade. Da minha parte, tenha permissão. Então ele levantou-se, fez a ablução com água e ficou de pé para a oração. Durante a oração chorou tanto que suas lágrimas começaram a cair no seu peito.
Depois da oração, sentou-se apoiado sobre o seu lado direito, de tal maneira que sua mão direita estava sobre sua face direita e começou novamente a chorar. Chorou até que suas lágrimas começaram a cair no chão. Finalmente, depois de ser dada a chamada para a oração de Fajr, Bilal veio. Quando viu chorar e suplicar dessa forma, ele disse: "Ó profeta, por que chora tanto quanto Allah já perdoou todos os seus pecados passados e futuros?" Então o santo profeta respondeu: "Eu não deveria ser um servo grato de Allah? E por que não haveria eu de chorar quando essa noite o meu Senhor revelou esse versículo?" Esse versículo são o de Ali Imran. Inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar. O seu significado é: certamente na criação dos céus e da terra e na alternância de noite e do dia existem sinais para os homens de entendimento, aqueles que se lembram de Allah estando de pé, sentados e deitados sobre os seus lados, e refletem sobre a criação dos céus e da terra e dizem espontaneamente: "Ó nosso Senhor, tu não criaste isto sem propósito algum. Glorificado sejas, portanto, salva-nos do castigo do fogo." Depois, o santo profeta diz, depois de recitar esses versículos: "Desagraçado, destruição é para aquele que recita esses versículos e não reflete sobre eles." Ao explicar este hadith, Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu disse num certo lugar que as palavras árabes "Alá akuna abdan shakura", não deveria eu ser um servo agradecido? Ele diz do dito: "Ó Aisha, será que é apenas responsabilidade de Deus ser benevolente, não é responsabilidade do servo cumprir os seus deveres?" Se até mesmo o santo profeta, apesar de todos os sacrifícios que fez e apesar de abundância dos sentimentos do amor que nutria por Allah, ainda sentia a necessidade de se levantar durante a noite e permanecer de pé diante de Allah por tanto tempo que os seus pés ficavam inchados, e durante o dia também adorava, procurava tornar a sua vida cada vez mais digna de se aproximar de Allah, então que outro ser humano pode considerar-se dispensado dessas responsabilidades? O Messias prometido, alayhi salam, também disse a esse respeito: o santo profeta chorava, permanecia de pé durante as orações de tal ponto que os seus pés ficavam inchados. Os companheiros disseram: Allah, o Altíssimo, perdoou todos os seus pecados. Então qual é a razão de tanto choro? Ele disse: não deveria eu ser um servo agradecido de Allah? Essa condição do santo profeta exige de nós que, sendo gratos pelas bênçãos de Allah, levemos a nossa gratidão ao mais alto nível. Gratidão não significa simplesmente ficar parado. A gratidão exige um progresso ainda maior nas ações. O santo profeta encontrava-se no mais elevado padrão de taqwa. Por isso também alcançou o mais elevado padrão de ser um servo extremamente agradecido. E ao mesmo tempo aconselhou-nos a tornarmos-nos também servos agradecidos. Se queremos cumprir o direito de sermos verdadeiros servos de Allah, então, à medida que Allah Altíssimo derrama as suas graças sobre nós, elevai igualmente os padrões de nossas adorações da nossa gratidão. Como resultado da graça de Allah, não deve surgir preguiça. Pelo contrário, devemos avançar para frente na adoração e na gratidão. Assim, enquanto seguirmos essa receita, continuaremos atravessando os estágios do progresso, individualmente e coletivamente também. Hazrat Muslim Maud explicou ainda esse ponto no outro lugar, dizendo
É insensato aquele que diz Karam hai tu merag kar gustar. Esse é um verso persa que significa são as tuas graças que me tornaram insolente. O poeta dirigia-se a Allah e disse que as graças de Allah o tornaram insolente. Em vez de se tornar grato, tornou-se insolente. Mas ele está errado. As graças de Allah não tornam uma pessoa insolente, nem o torna rebelde. Pelo contrário, torna-se ainda mais grata e obediente. Portanto, tornai-vos mais gratos do que antes. Pois Allah o Altíssimo diz, La in shakartum la azidannakum. Ou seja, se agradecer por aquilo que foi concedido a vós, eu vos considerei ainda mais. Que Allah o Altíssimo nos torne verdadeiramente gratos, nos torne verdadeiros adoradores e nos permita continuar sempre entre aqueles que recebem as suas graças. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر